Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre Esté, uma pobre judia que chega ao palácio da Pérsia e ocupa um lugar de mais alto nível, a rainha Esté. Depois da derrota do Império Babilônico, a capital de Suzã é o grande centro do acontecimento dessa história da rainha Esté, que durante esse período teve o seu reinado pelo rei Assuero, seu nome hebraico, e também conhecido por Xerxes, o seu nome em grego. Vamos falar da nossa personagem principal, Esté. O significado do seu nome quer dizer estrela, e Radassa para os judeus quer dizer murta. É um arbusto que tem suas folhas, originário da Europa, e quando elas são esmagadas, elas exalam um perfume agradabilíssimo. A Bíblia não menciona o nome da mãe de Esté, somente do pai, Abiail. Esté era órfã, possivelmente eles foram mortos durante o exílio, então ela era criada por Mardoqueu, primo de seu pai, ou seja, Esté era órfã e foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Vamos falar sobre Mardoqueu? Mardoqueu, como nós conhecemos, primo de Esté, que criou ela como sua própria filha, um homem leal a Deus, um homem que prestava glória somente a Deus, um homem cheio de fé. Vamos falar agora sobre Amã. Amã é o primeiro-ministro da Pérsia, um homem orgulhoso, altivo de coração e o primeiro homem político citado na Bíblia que executou um plano terrível para exterminar todos os judeus. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então Amã é o típico exemplo desse homem orgulhoso e altivo. Olha o perigo que isso pode ocasionar na minha e na sua vida. A Bíblia vai nos contar que o rei Assuero, ele reinava sobre 127 províncias e a capital ficava ali em Suzã. Em um determinado momento, o rei Assuero decide fazer um grande banquete, uma grande festa, e os seus convidados eram mais altos da corte das suas províncias, os príncipes. Então ele convidou muita gente importante para esse grande banquete. E a palavra de Deus vai ressaltar que esse banquete durou 180 dias. E a palavra do Senhor vai nos contar que o rei Assuero, ali a partir do 7º dia, ele manda que chamem a rainha, pois ela também estava fazendo um grande banquete ali separado dos homens, como era de costume. E, diante desse convite, a rainha Vasti se negou a comparecer. E o rei muito se enfureceu pela negação desse convite vindo da rainha Vasti. Nós vamos ver aqui o rei Assuero buscando conselho com os sábios, porque ele não sabia como agir diante daquela solicitação negada pela rainha Vasti. Aquele mau exemplo de Vasti poderia ocasionar conflitos dentro do lar e rebeldia da parte das mulheres. O rei Assuero, orientado pelos sábios, ele destitui a rainha Vasti do seu cargo e também orientado a abrir um concurso de beleza para a nova escolha da nova rainha. E assim surge Esté no contexto dessa história. Houve uma grande convocação para que todas as moças, todas as jovens mais belas do reino comparecessem para aquele concurso, a qual o rei se agradasse, ele casaria-se com ela. E sob as orientações de Mardoqueu, Esté vai até o palácio e a Bíblia vai dizer que ela era conhecida não somente pela sua beleza externa, mas principalmente pela sua beleza moral, porque a Bíblia vai nos contar que ali no palácio todos se agradavam de Esté, elogiavam ela tanto pela sua beleza como também pela sua beleza interior. Aqui na palavra do Senhor nós vamos ver que nenhuma moça tinha chamado a atenção do rei Assuero, mas nós vemos que quando chegou a vez de Esté se apresentar ao rei, a palavra do Senhor vai dizer que ele amou Esté e assim constituiu ela como a nova rainha. Nós sabemos que toda essa trajetória de Esté até chegar no reinado, tudo isso fazia parte de um grande plano de Deus, porque só o Senhor conhece o nosso futuro. Ele sabia que em um determinado momento o povo judeu precisaria de alguém lá na alta corte para intervir, para interceder pelo seu povo que viria a sofrer um decreto de morte.
Por orientação do seu primo Mardoqueu, Esther não anuncia a sua origem judaica. Ela não diz a ninguém que ela era uma mulher judia. Nós sabemos que em toda a história do povo de Deus, em todas as narrativas que nós vemos, sempre tem um inimigo do povo de Deus. E aqui dentro dessa história tem Amã. Ele era um homem muito vaidoso, muito orgulhoso, que gostava de receber honrarias. Porém, o primo de Esther, Mardoqueu, não se prostrava diante dele. E isso muito lhe incomodava. E a Bíblia vai dizer que criou-se uma ira dentro do coração de Amã por Mardoqueu. E a Bíblia vai nos contar que por onde Amã passava, as pessoas costumavam se ajoelhar perante ele. Afinal, ele se achava o maior da casa dos persas. E primo de Esther, Mardoqueu, não se curvava, porque ele dizia no seu coração, ele só se curvava diante do seu Deus. E isso acabou ocasionando uma grande ira no coração de Amã por Mardoqueu, e assim o ódio dele cresceu contra o povo de Deus, contra os judeus. A Bíblia vai nos contar que Amã, tomado de um grande sentimento de ódio, de revolta contra o povo de Deus, persuade o rei Assuero contra o povo de Deus, fazendo com que ele assinasse um decreto de morte, que num dia determinado ele poderia matar todos os judeus. E nesse momento, quando Mardoqueu fica sabendo desse decreto, afinal é espalhado em todas as províncias esse feito. E Mardoqueu fica muito abalado com essa notícia. A palavra de Deus vai dizer que ele rasga suas vestes e se veste de panos de saco e vai até o palácio para falar com a rainha Esther. Mardoqueu envia através das suas moças e do eunuco que cuidava de Esther esse grande recado, que Esther intervisse com o rei em benefício, em prol do seu povo. Porém, Esther, nesse momento que ouve essas orientações de Mardoqueu, ela se amedronta. Ela manda dizer que não tinha como ela adentrar à presença do rei, porque todos sabiam que se caso alguém se apresentasse ao rei sem ser convocado, era decreto de morte. Então nós vamos ver aqui que Esther até ressalta que fazia 30 dias que o rei não chamava. Então ela não tinha como ir até ele sem ser convocada. Nós vamos ver aqui que Mardoqueu insiste no recado e ele insiste que a rainha Esther vá até o rei. Ele diz que aquele decreto também atingiria a rainha, porque não tinha como um decreto ser revogado. Nós vemos aqui na Bíblia uma fala de Mardoqueu que talvez por isso que Esther tenha mudado de posicionamento, porque ele lembra a ela que talvez por esse motivo, com algum propósito, Deus tenha colocado ela lá como uma rainha para que ela pudesse intervir pelo seu povo, e esse momento era chegado. Aí então nós vemos a rainha Esther tomando um posicionamento e tendo conhecimento e consciência do propósito para o qual ela foi chamada. Então ela pede que todos jejuem por ela durante 3 dias, que ela juntamente com as suas servas, elas iriam também jejuar e ela iria se apresentar até o rei. E nesse momento a gente vê o posicionamento de Esther, uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher ousada, que disse que arriscaria sua própria vida em prol do seu povo. E assim aconteceu. A rainha Esther se apresentou diante do rei e ele estendeu o cetro de ouro para ela, ou seja, ela foi livre ali da morte. E como uma mulher sábia, estrategista, e sabe como alcançar um favor do seu marido, Esther chega com muita graciosidade, muita gentileza e convida o rei para vir até os seus aposentos, pois ela estava oferecendo a ele um grande banquete. Não somente o rei havia sido convidado, como também Amã foi o convidado porque fazia parte do plano de Esther. Aí depois de todos comerem, beberem e conversarem, Esther convida ele para um grande banquete especial e que também trouxesse Amã, porque tudo fazia parte do plano incrível de Esther. Aqui Amã se sente lisonjeado, prestigiado e orgulhoso do convite da rainha Esther,
para que ele comparecesse também ao grande banquete. Então ele fica todo envaidecido. Porém, quando ele vê Mardoqueu, mais uma vez Mardoqueu não se prostra perante ele. E a Bíblia vai dizer que já tinha no coração dele um grande ódio por Mardoqueu. Então ele chega em casa e fala com a sua esposa, Zeres, a mulher de Amã. Aqui nós podemos ver também que ela era uma mulher má, uma mulher perversa, pois ela deu um mau conselho ao seu esposo. Ele chegando e falando do seu ódio por Mardoqueu, que estava tão feliz o quanto o rei havia exaltado ele, porém ele não se encontrava alegre, porque ele tinha uma raiva de Mardoqueu. Ela sugere um terrível plano, que ele construa uma forca para que futuramente Mardoqueu viesse a ser enforcado nessa forca. Aqui nós aprendemos: o que não queremos para nós, não façamos para o outro, porque nós podemos cair na nossa própria armadilha. E nesse momento o rei pergunta a Ester qual era a sua petição, pois até a metade do reino ele daria a ela. Aqui nós vemos o grande apreço e o grande amor que o rei Assuero tinha pela rainha Ester. Então ela diz: eu quero proteção ao meu povo, porque há um decreto de morte e eu sou judia. Ali ela se declara as suas origens. Nesse momento a rainha Ester denuncia que era Amã, o homem ao qual queria matar todos os judeus, e por ele veio o decreto de morte. E a Bíblia vai dizer que o rei muito se enfurece contra Amã, e ele fica sabendo que Amã tinha construído uma forca para matar o primo de Ester, Mardoqueu. Então o rei dá ordem, enforca ele nessa forca, e assim o inimigo do povo de Deus foi morto, e a vitória foi do povo de Deus. O rei Assuero, ele expede outro decreto, dando liberdade ao povo judeu para que ele se defendesse dos seus inimigos, e no dia marcado pelo decreto eles poderiam se defender, e assim aconteceu. Um homem que teme a Deus, que verdadeiramente é leal a Deus, ele não fica prostrado no chão. Ele pode até cair, mas se ele tiver Deus como base, no chão ele não fica. E assim aconteceu com o primo de Ester, Mardoqueu. Ele foi exaltado pelo rei Assuero. A Bíblia vai nos contar que a casa de Amã, o cargo de Amã foi dado a Mardoqueu, e assim o povo de Deus teve vitória do terrível decreto de morte. E muito nós temos a aprender com esses personagens bíblicos, com a rainha Ester, com a rainha Vasti, rei Assuero, Mardoqueu e até o próprio Amã e a esposa de Amã. Tudo nós temos aqui como exemplo para nós sermos fiéis a Deus, temente a Ele, e saber que no momento certo Deus nos honra, e que possamos prosseguir firmes em nosso propósito com fé, com confiança, assim como foi a rainha Ester. Tchau, tchau!